bem, voltamos no breve intervalo comercial com o nosso querido amigo Dr. Zé Raul Girondi, aqui no programa Cartas na Mesa. E tenho mais coisa para você, Zé Raul Girondi. Para você e para nós, profissionais dessa área. Chamada biossegurança do profissional que atua na área da odontologia. Além da biossegurança, o que é a biossegurança? É a maneira com que você trabalha de uma maneira segura para não ter contaminação, para não ter riscos de acidente e assim por diante. Você conhece mais do que eu, que você... Não vou falar que você é mais velho que eu, senão o pessoal vai ficar cismado aí. Mas você é um cirurgião dentista de mais tempo do que eu, profissional já formado há mais tempo. E nós conhecemos os nossos mestres lá atrás, e a gente sabe que todos eles, aqueles que tiveram mais de 30, 35, 40 anos, 50 anos de profissão, todos eles estão meio tortinho, fora de prumo, a coluna deles está um pouco avariada por conta do tempo enorme de trabalho, a má posição que ele ocupa ali na cadeira odontológica. Então, conta um pouco pra gente, explica um pouco pra gente, para os profissionais e para o pessoal aí, os nossos telespectadores, como que a gente pode trabalhar de uma maneira que a gente tenha, além de segurança, ter um processo que a gente não teremos problemas no futuro da saúde, da nossa saúde, por conta desse trabalho da odontologia. Bom, primeiro o profissional tem que ser um atleta, né? O dentista tem que ser um atleta, porque trabalha em várias posições, trabalhar na boca num espaço muito pequeno. Existe uma pessoa viva do outro lado que sente dores, que sente angústias, enfim. Então, o dentista tem que se preparar. Hoje é uma profissão mais de mulheres do que de homens, né? Estatisticamente, aí hoje é 70% são mulheres. Não tem uma precisão disso, né? Não tem uma estatística. Não tem, mas é uma profissão que se tornou, era a profissão de homem, e hoje é basicamente 70% das classes assim formandos são mulheres. Mulheres, femininas. Então, elas também, né? Daí falamos por nós todos. Então, tem que ser um atleta, tem que se preparar fisicamente, tem que trabalhar sentado, porque o período é das 8 às 8, das 9 às 9. Ninguém imagina o quanto a gente trabalha. Nós somos, de alguma forma, psicólogos desses nossos pacientes. Quem está nos ouvindo e está nos vendo, sabe o quanto é difícil ir no dentista. Para nós é difícil ir no dentista. Então, essa situação do dentista em relação ao paciente, ele tem que tomar um cuidado específico para isso. Agora, a biossegurança é principal. A gente luta, né? Assim, tem os conselhos regionais, tem quem nos comanda, ele vem, infelizmente, eles vêm nos ver se a nossa papelada está tudo em dia, ao invés de ir ver se o que estamos fazendo é o correto. Em todos nós dentistas. Então, isso é uma coisa que a população tem que começar a cobrar de nós, das entidades, seja a PAI, seja a prefeitura, e nos consultórios particulares mais do que nunca. Mais do que nunca, né? Então, essa é uma coisa que está ligado àquilo que você estava falando da saúde desse paciente. Se um paciente tiver AIDS, como é que... E o risco? Qual o risco que você tem para o outro paciente? Claro. Então você tem que ter todo um cuidado. As pessoas trabalham na sua clínica e assim por diante. Em qualquer área, desde da simples limpeza a um implante, sei lá. Você realmente tem que estar atuante aí e sabendo exatamente como proceder para que ocorra essa biossegurança, para que você trabalhe de uma maneira ótima, plena, satisfatória e que evite realmente problemas para nós. E por falar nisso, eu não meter pau no Conselho Regional de Odontologia, né? Senão daqui a pouco o pessoal está batendo na nossa porta segunda-feira. Não tem mais aqui, não estamos mais aqui. Mas o Conselho Regional, essa entidade de classe aqui, que realmente atua muito sobre os cirurgiões dentistas, eles deixam muitas vezes algumas coisas passar em branco, né, doutor Zé Raul? Outro dia o doutor Zé Raul não me viu, mas eu estava perto dele na farmácia ali embaixo,
e uma moça reconheceu, doutor Zé Raul, tal, viu, olha, tô querendo comprar um clareador que vende aqui na farmácia, é muito legalzinho, tem uma moldeirinha, e eu coloco, o que o senhor acha disso? Eu só levantei a antena para escutar o doutor Girando e falou, olha, vá procurar um cirurgião dentista, veja se existe indicação para isso, se você pode fazer isso. É uma coisa muito complicada, muito séria, você está se automedicando, ou se auto-fazendo um procedimento que muitas vezes você pode ou não estar indicado, ou contraindicado para isso. Então, realmente, uma dificuldade muito grande. E nisso, por exemplo, é um exemplo do Conselho Regional. Você tem que sair do mercado. Você não pode comprar um clareador na banca da farmácia. Não pode. Isso aí você tem que ter uma orientação de um profissional para que isso ocorra. Um outro exemplo que a gente está vendo agora. O Dr. Zé Raul Girondi adorou essa ideia nova e ele acha que ele, não sei não, ele está indo muito para São Paulo, mas acho que ele está fazendo o tal do rolezinho. Gente. Conta o que é o rolezinho, Dr. Zé Raul. Isso deve estar revirando na sua cadeira lá do rolezinho. Explica primeiro para eles o que é o rolezinho. Como que surgiu isso e que problemas isso vai trazer para as pessoas? Bem, gente, o rolezinho é uma coisa social, compatível com a sociedade, mas o modismo do aparelho que eles estão utilizando no rolezinho, através aí da mídia, dos Face, da vida, é a simples colocação de bractes, que infelizmente a colocação do bracte cada vez mais se tornou mais fácil para colocar um aparelho. Hoje é uma facilidade imensa. Claro. Né? Então é colocado, compra-se um bracte aí aleatório, sem nenhum critério, na 25 de março. Olha aí, que beleza, que bonito. E esse bracte é colado com um super bonde mesmo. Então é colocado aleatoriamente, em qualquer lugar, numa situação nivelada. E aí é colocado os fios, por incrível que pareça, de vassoura, de nylon. Não. Eu tenho exemplos de foto, creio que vai ser passado aí junto com você. No ar. E esse, na verdade, não é um fio, é um nylon, é colocar colorido, então azul, verde, enfim, vermelho, e é colocado sobre esses bractes e é amarrado com as borrachinhas que nós, dentistas, o ortodontista, utiliza em cima desses bractes. Só que isso tem um fator, um elemento muito importante. O que ocorre? Esse fio ele não pode ser colocado aleatório. Ele tem que ter uma indicação precisa disso. E aí esse fio colocado reto, ele faz com que os dentes se movimentam e, como tem o caso aí de uma das fotos, do dente ter avulsionado. Então é uma loucura. E essa moda já pegou em Bragança. Já recebi isso, infelizmente, no meu consultório, uma situação dessa. É mesmo? É um horror. Viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. E quer dizer que o rolezinho, que é essa coisa social, ele tem que vir com, obviamente, um aparelho ortodôntico bacana, chique, de nível, com um elastiquinho, sei lá, borrachinha de diversas cores e tal. Olha, antes desse rolezinho, você também já sabe que acontece isso. Muitas vezes aquela pessoa vai num outro dentista aí, ou num dentista fazer ortodontia e deixa de fazer a manutenção, mas vai na dental, na loja que vende material odontológico, ele compra a espátula e compra lá todas as borrachinhas coloridas. E ele mesmo vai trocando, ele mesmo vai mexer, ele mesmo vai fazer o seu tratamento ortodôntico. Tem isso não? Sim, tem. Infelizmente, essa é uma das proibições que deveria ser adequada. Isso. Principalmente nós, cirurgiões dentistas, termos a capacitação para poder fazer a ortodontia, através de cursos, tal, enfim. Mas essa parte para a população é um mal de saúde pública. Com certeza. Porque você destrói os dentes, destrói. Nós fazendo já com todos os critérios, corremos riscos. Claro. Imagine. Estudou tanto tempo na vida do Dr. Zé Raul Girondi, tem mais hora de banco de estudo do que, sei lá, de piloto do 777 de voo. Agora, você imagina, você vai lá na 25 de março, compra o aparelhinho coloridinho e um cidadão que está lá vendendo cola para você do jeito que ele achar que deve colar, ou que fica mais bonito ou menos bonito. As grandes mídias, infelizmente, deram
uma possibilidade das nossas entidades terem batido firme nisso, de mostrar o quanto isso é ruim, quanto algumas clínicas que eventualmente colocam aparelhos assim por colocar, e infelizmente, tendo a Rede Globo, por exemplo, como um suporte tão grande, acabou perdendo uma grande oportunidade. A pessoa que foi falar não se expressou e ficou com um certo receio, porque infelizmente o dentista e o médico, ele é cheio a gente não pode fazer nada. Nada que pode publicidade, nada que antes, depois, quer dizer, isso é uma... Por exemplo, se você colocar a placa no consultório odontológico luminosa, o Conselho Regional não demora uma semana para bater na sua porta e falar, olha, você está fora dos padrões, da ética, não sei o que, você não pode. Fazer um panfletinho, entregar na rua, você também não pode, tem critérios para se fazer isso. Agora, vender material odontológico para qualquer pessoa. Você pode ir na loja e comprar todo o material, montar um consultório odontológico para você na sua garagem. Pode. É uma pena. Você pode comprar isso, pode fazer. Se quiser comprar um aparelho de laser terapia, você compra. Você vai lá na loja e você compra pela internet hoje um aparelho de laser terapia e começa a utilizar essas coisas. Quer dizer, deveria haver as leis, na realidade elas existem, deveriam ser cumpridas, né, doutor Gil? Na realidade as leis existem, mas deveriam ser cumpridas. E o nosso Conselho Regional também atuar de uma maneira com uma ênfase maior em determinadas situações como essa aí, é caso de polícia, de saúde pública. É a mesma coisa de você estar, sabe, qualquer pessoa aí podendo estar cozinhando, fazer uma comida com unha, com mão, doente, por exemplo, e vendendo para a população. É caso de saúde pública. Aquilo não pode ser, aquilo não pode funcionar. O indivíduo não pode trabalhar dessa maneira. Tem que ter regras rigorosas para que a gente possa montar isso. E o consultório odontológico é a mesma coisa. Os materiais odontológicos seriam a mesma coisa. Sim. Você não pode comprar um material de clareamento lá na farmácia para você poder estar utilizando. Então, muita coisa ainda nós temos que trabalhar para que a gente possa mudar realmente essa situação que a gente vive hoje. Essa história do clareamento vendido em farmácia, a gente copiou de americanos. Quem já teve a oportunidade de ir para Miami ou grandes centros, São Francisco, nos grandes malls, né? Nos grandes shoppings, existem lugares que fazem o clareamento, mas é cultura, a cultura deles, eles recebem indicação que pode fazer e aí eles vão fazer. Aqui nós não, a gente já parte de que todo mundo pode fazer, sensibilidade. Se é indicado, se não é indicado, da maneira como está escrito no rótulo ou na bula do medicamento, do material, sei lá, e você acabar fazendo uma coisa aí vem de maneira errada. Até a da Gisele Bündchen, da Oral B, vou até falar, né, o nome da fita. Fita clareadora. E todo mundo acredita, né? Acredita, imagina. Você tem aí uma celebridade fazendo propaganda e o povo realmente acredita que aquilo vai clarear, aquilo vai resolver o problema dele de uma maneira plena, como o cirurgião dentista. Então a gente não precisaria estar estudando, não precisaria estar se preparando, gastando dinheiro enorme para montar. Às vezes fica mais caro. Com certeza. Fica mais caro isso do que o procedimento. E depois vai lá no seu consultório, doutor, olha só o que aconteceu com o meu dente agora, meu amigo. Você vai ter que pegar o talão de cheque aí para consertar isso que você... eu estou com sensibilidade eterna no dente. Do jeito que você fez, estava errado. Quem te indicou? Não, foi a Ana Hickman. Então vai conversar com a Ana Hickman lá para ver o que vai acontecer. Oral B. Não é isso? Olha, tenho mais uma outra coisa que a gente que eu preparei aqui. Pacientes especiais. Pacientes especiais são só aqueles com necessidades especiais. O indivíduo que tem paralisia cerebral ou o indivíduo que tem síndrome de Down. Eu estou me referindo a pacientes, por exemplo, que a gente sabe que eles terão problemas odontológicos por conta de uma situação de patologia que ele tem. Por exemplo, o indivíduo com diabetes, o indivíduo com hipertensão, o indivíduo cardiopata, a mulher grávida, pessoas que têm, por exemplo, respirador bucal, acaba tendo um problema muito sério relacionado à área da otorrinolaringologia. O indivíduo que faz
uso de quimioterapia e radioterapia, eles estão aí colocados no rol de pacientes especiais na odontologia. Existe uma necessidade grande porque vem aumentando um número cada vez maior de casos de indivíduos que fazem essa cirurgia, de cardiopatas e todas as especialidades que nós acabamos falando por aqui, tá? Agora, o nosso cirurgião dentista, ele é capaz de atuar em cada uma dessas áreas. Se ele tiver saber o que fazer para cada um deles, a prevenção, o tipo de trabalho, qual é a atuação que tem que ter, quais os cuidados que tem que ter, qualquer cirurgião dentista deveria conhecer um pouco disso para saber qual a sua atuação. Sim. Aonde ele pode atuar, como ele pode atuar, como ele deve atuar e como ele não deve atuar. Agora, deve existir, José Raul Gironi, um entrelaçamento muito maior do que existe hoje entre os dentistas e os médicos. E na realidade, pouca coisa existe nesse tipo de relacionamento. Muitas vezes o médico, ele vê a sua especialidade e fugindo um pouco dali, ele realmente não sabe indicar que problemas poderiam ser de nível odontológico ao invés de ser médico. Dores de cabeça muito forte pode ser relacionado à articulação. Em último caso, depois dele fazer tudo, ele fala, bom, quem sabe o cirurgião dentista resolve o seu caso. Vai lá no Zé Raul Gironi para ver se ele te dá alguma ideia de como fazer isso. Então, essas especialidades, ou esses pacientes chamados pacientes especiais, também merecem uma atenção maior do cirurgião dentista e do médico. Em relação a essa questão, qual a ideia que você tem para a gente poder melhorar esse relacionamento? E mais ainda, os médicos saberem que essas situações de patologia desses indivíduos, com certeza vão gerar problemas na área odontológica. Que ideia você tem para a gente melhorar essa situação dos próprios pacientes e melhorar a relação médico-dentista? Primeiro, essa relação médico-dentista, a gente já mais da velha guarda, a gente tem esse relacionamento com os médicos, que eram poucos médicos e poucos dentistas. A partir do momento que aumentaram o número de médicos, nem tanto, mas aumentaram um número muito grande de dentistas, esse entrelaçamento realmente acabou se quebrando, de alguma forma. Mas cabe ao dentista, ou à dentista, buscar junto a esses pacientes com necessidades especiais, buscar esse pedido para ver o que se pode fazer e o que se não pode fazer. O dentista tem a noção do que ele deve fazer e a gente não pode esquecer que a saúde começa pela boca. Com certeza. O paciente começa com sangramento, gengivais, com algum processo, não só o processo elemento dental que está com problema, o problema está orgânico. Exatamente. Então, tem outros aspectos que não vem ao caso aqui a gente debater, mas essa situação de esse entrelaçamento entre o médico e o dentista, ele tem que começar de pronto nas entidades governamentais, nos hospitais, nas prefeituras, nos ambulatórios. Tem que vir de cima. Tem que vir de cima. Na condição de particular, nos consultórios particulares ou nas clínicas particulares, isso ocorre de alguma forma mais amena, porque justamente isso, talvez não se conheça o médico e fique com receio de perguntar para o médico. Eu sou um que pega o telefone e ligo para os médicos, tranquilamente, assim como eles ligam para mim, porque a gente já tem uma certa amizade. Mas são situações ímpares. O que tem que acontecer é todos os dentistas, todos os médicos terem a liberdade de ter, porque é o respeito pelo esse paciente. Exatamente. E outra, com certeza absoluta, todas essas e os familiares, né? Porque na verdade quem vai ajudar assim a essa harmonia são os familiares, com sempre. Certeza. Seria um trabalho multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? Através dos técnicos, através dos profissionais, através de psicólogos, através de nutricionista. Então é um trabalho sempre multidisciplinar para a gente poder ter um resultado de atendimento de excelência para essa população que vem crescendo e muito no nosso país, no mundo inteiro. Então a gente nem se fala, mas estamos falando aqui em nível de Brasil, esse número de pacientes que tem necessidades de atendimentos especiais está aumentando cada vez mais. E o cirurgião dentista precisa estar preparado para poder atender
essas situações? Porque a expectativa de vida cada vez mais está aumentando. Antigamente se falava uma pessoa de 50 anos era uma pessoa velha. A gente via assim. Hoje a gente olha e fala assim, o velho é o de 70, 80. Passando sempre a bola. E eu tenho amigos de 60 que correm de kart lá comigo. Olá, tá Os vendo? mais velhos falam, não, pô, velho é quem tem 20 a mais que eu. Lá, viu? E a expectativa de vida, isso está trazendo situações que a gente não tinha antes e a gente está vivendo esse dia a dia. Com certeza. E isso acaba refletindo no nosso consultório, no Ah, nosso atendimento. Temos que dar um atendimento de qualidade, de excelência e resolver o problema das pessoas. E com essa metodologia científica, com essa globalização, cada vez mais a gente tem um conhecimento das consequências de determinadas patologias relacionado à saúde bucal. Então, é obrigação do cirurgião dentista ser atual de todos esses trabalhos que poderão ser feitos com esse grupo de pessoas. É isso, doutor Giron? É isso aí, a busca da excelência. Muito bem. Viu? Conte alguma coisa de ortodontia pra gente, fora o rolezinho, que mais você andou vendo por aí de novidade? A ortodontia passa como qualquer especialidade, ela passa por modismos, né? Então, começou-se aí há 10 anos atrás, aí os microparafusos. Então, era a salvação de tudo. Aí depois veio os brackets cerâmicos, que é a oitava maravilha do mundo. Aí na verdade voltou, os brackets autoligáveis. Então vai resolver também tudo. Os brackets linguais, nossa, vai resolver também tudo, ninguém vai aparecer mais. Na verdade, tudo isso tem indicação precisa para cada caso, para cada paciente. Não tem a... Assim, esses brackets linguais, é bom você ter falado, esses que vão por dentro do dente, a gente não enxerga assim por fora, estão por dentro, os linguais, eles realmente, com indicação, eles funcionam muito bem? Funciona. Quando o caso é indicado, funciona. Se for artista da Globo, então é melhor ainda. O artista da Globo usa os artifícios. Usa outras coisas, coloca uma coisa um pouquinho mais... Uma que você conhece muito bem, aquela as facetas. A gente resolve o sorriso rapidinho das pessoas. Hollywood. Mas essa coisa de brackets linguais, portanto, então com indicação eles funcionam também. Pode ser colocado tanto na parte superior como inferior? Superior e inferior. E resolve bem. Em algumas situações, claro. Às vezes tem que usar pela parte de fora, mas na parte mais interna. Tá. Mas funciona. E esses brackets de cerâmica, que seriam os estéticos, eles também ainda funcionam, ainda existe aí uma modernidade para tudo isso, é muito legal. É mais caro. Há uma tendência de melhorar cada vez mais a indústria, está melhorando cada vez mais o artifício dos brackets. A grande diferença do metal e desses artifícios estéticos, que tem vários tipos de estéticos, é que no metálico ele tem uma precisão intensa por ser metálico e preciso, você consegue fazer os movimentos de ângulos e torques que necessitam cada dente. Agora, os cerâmicos, eles têm uma flexibilidade. Então, quando é colocado o arco, que a gente está fazendo algum tipo de movimento, ele tem uma elasticidade, e essa elasticidade não repercute no ato. Então, tem alguns casos que, em vez de ser mais que a busca de qualquer tratamento ortodôntico é começar e terminar no outro dia. Então, quando se usa os aparelhos estéticos, sempre é uma possibilidade de aumento de 20% a 30% de tempo de tratamento, indiscutível. Perfeito, doutor Zé Raul Giron. Temos aí um instantinho de tempo só. Qual a sua classificação no ranking de kart de São Paulo? Que São Paulo, Brasil, não sei se está correndo pelo Brasil, para São Paulo. Qual é o seu ranking de classificação? Esse ano aqui vou para o brasileiro, que vai ser em Itu, tranquilamente. Categoria, não sei por que Super C, né? Super C. Mas estamos preparando já com todos os patrocínios aí, tudo certo. Estou com o Campeonato Paulista, são 10 etapas, fiz a primeira etapa, fiquei em segundo. O ano passado eu fui vice-campeão. E estamos aí com uma expectativa bacana, com o patrocínio da Mini, que é o fornecedor de chassi, eu sou um dos pilotos de fábrica. Não a criança não é fraco, não. Além de ser um excelente profissional da área de odontologia, sabemos também que é uma pessoa, não um bração aquele cara ruim, mas tem um braço bom, o homem sabe pilotar. Eu já fui assistir as corridas dele e sei que realmente ele tem a manha de fazer isso.
Doutor Zé Raul, muito obrigado pela sua participação. Vou deixar mais um tempinho só para você fazer a sua despedida e agradeço desde já a sua participação no nosso programa e fiquei muito honrado de recebê-lo novamente. Imagina, é um grande prazer aqui estar no seu programa, Cartas na Mesa. Bem, gente, a gente falou muito sobre profissionais, né? Mas quando a gente estava falando sobre profissionais, a gente estava tentando elucidar para a população o que nós temos de angústia com a nossa profissão, de coisas boas e ruins e algumas coisas que a gente tem que melhorar. E cabe ao público leigo do que nós acabamos de falar aqui, a discernir, a dividir e buscar sempre o profissional atualizado, o profissional que tenha a sua biossegurança precisa, as clínicas, não importa a clínica que for, se é mais popular, menos popular ou mais chique, desde que ela tenha todos os procedimentos, toda a esterilização adequada, o cara pode morar numa casa mais humilde, mais limpinha. Limpinho. Sou pobre, mas sou limpinho. Sou pobre, mas sou limpinho. Tá certo. É bem isso. Doutor Zé Raul, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso programa. Semana que vem traremos novas novidades aqui para apresentar para vocês. E muito boa noite, fique com Deus e muito obrigado. Valeu.